Namastê! Bom dia, seres de luz! Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Espero que bem. Então vamos para mais um dia dessa jornada. Vamos para mais um dia de luz e de amor. Então, gente, espero que vocês tenham visto ontem o recado que eu deixei. Eu até fiz um vídeo menorzinho para comentar um pouquinho sobre a minha mentoria. Então, para quem não viu, entra lá no meu Instagram e dá uma olhadinha na mentoria. Eu reduzi um pouco o vídeo para ficar mais fácil para vocês acessarem, tá? E ao longo das lives eu vou explicando um pouquinho melhor sobre a mentoria, tá bom? Porque daí agora eu tô começando a formular ela e tá vindo vários insights legais assim. E vai ser bem bacana poder compartilhar com vocês. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de um assunto muito legal, pelo menos é um assunto que eu gosto muito. Eu já trouxe ele em outra live, mas senti de conversar com vocês de novo, porque é uma técnica, né, que ela me ajudou muito nessa questão do meu olhar para minha beleza. E sinto que ela também pode ajudar várias pessoas, né, que é o visagismo. Eu já trouxe em texto e também fiz na última live, na última jornada, falando um pouquinho sobre ele, mas senti de falar de novo, para a gente poder aprofundar um pouquinho melhor e também depois eu conseguir explicar para vocês o que é o temperamento, que é outra coisa que a gente aprende quando você começa a estudar o visagismo, né? Então, o que é o visagismo? O visagismo ele é um conceito, uma arte e uma técnica que auxilia a gente nessa transmissão da imagem pessoal, né? O que eu estou transmitindo através da minha imagem. E é algo que, quando eu comecei a estudar sobre, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Tipo, o que a minha imagem estava transmitindo pro outro, né? Então, e o que eu estava sentindo através da minha imagem quando eu me olhava no espelho. E é algo que é muito interessante, porque normalmente, e eu tava até refletindo aqui agora, que normalmente o que acontece? A gente vive num turbilhão de informações quando a gente tá no dia a dia, né? Então, tipo, vamos falar de uma rotina de alguém que trabalhou aí eu trabalhei no escritório de advocacia, então o que era? Era acordar de manhã cedo, me arrumar correndo, tomar um café correndo, pra não perder o ônibus. Daí ela pegava o ônibus e ficava, sei lá, quase 1h30 dentro do ônibus. Aí chegava, trabalhava, fazia o que tinha que fazer, voltava. Daí saía correndo de novo pra pegar o outro ônibus pra ir pra casa, porque senão perdia o ônibus. E voltava para casa extremamente cansada, tomava um banho, comia alguma coisa e dia seguinte. Essa era a minha rotina quando eu trabalhava no escritório. Era uma rotina extremamente estressante, porque eu tinha que fazer tudo correndo, né? Porque na época também eu morava em Cachoeirinha e trabalhava aqui em Porto Alegre. Então, tipo, a minha vida sempre foi muito corrida. Eu não tinha tempo para parar, para dar atenção para mim. E aí, conforme eu fui estudando sobre visagismo, né, e isso ainda eu trabalhava no escritório, né, eu conciliei muito a área da beleza, esses 5 anos que eu fiquei lá, eu fiquei trabalhando também na beleza. E aí comecei a estudar sobre visagismo e qual foi a consciência que o visagismo me trouxe? Foi essa consciência de realmente eu parar para me olhar. Porque uma coisa é você parar em frente ao espelho e, por exemplo, de manhã cedo ir lá, escovar o dente, limpar o rosto, fazer seus crias, né? E se olhar só porque você tá ali se olhando na frente do espelho, mas a sua mente, ela tá em outro lugar. Às vezes ainda você tá recém acordando, seu cérebro tá recém processando todas essas informações, né, visuais. E
Então uma coisa é você parar pra se olhar e olhar na frente do espelho, mas outra coisa é você parar na frente do espelho e apreciar as suas características. É você realmente dizer assim, não, agora é o momento em que eu vou entrar também no estado de presença, porque é outra coisa que às vezes normalmente a gente não tá em estado de presença. É você realmente estar em estado de presença e parar pra você se olhar, você se apreciar. E o visagismo me trouxe essa consciência que eu não tinha, de realmente dizer assim, tá, agora eu vou fazer aqui meu altar, porque o que acontecia quando eu comecei a estudar visagismo, eu sempre fui uma pessoa que sempre amei me maquiar, então eu comprava muita maquiagem, mas eu não sabia usar, por isso que eu acabei aprendendo, escolhendo, na verdade, ser maquiadora, né, por causa disso. E aí fazia o meu altar lá, botava espelho, luz, tudo bonitinho pra me maquiar. E aí foi quando eu comecei a aplicar as técnicas de realmente parar pra ver qual era o formato dos meus olhos, como é que era o desenho deles, né? Tipo, antes de você colocar numa caixinha, que é outra coisa que eu não gosto, eu acho que, e eu não vou trazer a técnica nesse sentido, é no sentido de você parar para ver qual o desenho dos seus olhos. E uma prática muito legal que eu vou colocar na mentoria é isso, é a gente parar pra gente desenhar também, que é legal fazer isso. E você olhar o formato. Qual é o formato? Ah, tá, tô vendo meu olho aqui, não aparece toda a íris, ele é mais fechadinho, tá vendo? Ele é mais puxadinho. Ah, então meu olho, ele tem esse formato. Ai, como é que é o formato do meu nariz? Ah, meu nariz, ele tem, tipo assim, não é reto, sabe? Ele tem essa coisinha levantadinha aqui, que eu esqueci o nome. E era uma coisa assim, ah, é feio, não é? Não, na verdade é uma característica do meu nariz, que é arrebitadinho e tem esse levantado, sabe? Então, tipo, eu comecei a parar pra olhar os detalhes, coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Aí eu peguei, vamos ver o formato da minha boca. Minha boca, quando eu passo batom, eu tinha dificuldade do lado direito. Por quê? Porque minha boca, ela tipo assim, ela não tem esse detalhezinho aqui, aonde eu passava o batom, ficava meio torto, mas isso é o meu olhar perfeccionista, né? E aí eu falei, caramba, olha só, o desenho da minha boca tem um pouquinho menos aqui. Então quando eu for passar o batom, eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado em me maquiar. Então eu parei pra olhar pros meus detalhes do rosto. E isso é muito lindo, porque você desperta esse olhar amoroso. Você desperta o amor em você. Porque é uma consciência em que você realmente aprende a ter esse olhar, sabe? É você realmente olhar os detalhes, coisa que no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente não para pra fazer isso. E, sinceramente, eu acho uma coisa muito triste quando a gente não para pra nos ver, né? A gente não dá essa atenção plena, a gente não dá esse autocuidado, né? Porque se você não tem esse autocuidado, ninguém vai ter. Ninguém vai fazer isso por você, sabe? E é algo que a gente precisa tomar consciência, né? E aí eu senti muito que o visagismo, ele não veio pra mim no sentido de, preciso saber o formato do rosto, saber tudo certinho. Tipo, veio pra mim nessa consciência do olhar, coisa que eu não parava pra me olhar. E aí eu senti muito de compartilhar com vocês e também vou compartilhar muito esse conhecimento na mentoria e fazer com que as minhas alunas parem para olhar os detalhes, sabe? É muito importante, porque você não... Que nem no sentido assim, a gente não precisa ser uma expert, né? Tipo, ai meu Deus, agora a Gabi vai ensinar visagismo, né? Que é o que a gente aprende, né? Eu sou maquiadora visagista, né? Não atuo mais, mas eu sou maquiadora visagista. O que a gente aprende? A gente aprende todos os formatos do rosto, a gente aprende todos os formatos dos olhos. Não que isso não dê uma direção também, mas eu não vou trazer mais nesse sentido. Eu não vou fazer com vocês que se coloquem dentro de uma caixinha. Eu quero que vocês ampliem esse olhar, essa consciência de você realmente parar e dizer assim, caramba, eu nunca tinha parado
olhar pra mim. Isso é um amor muito lindo, por experiência própria, porque quando você desperta esse amor em você, você se sente a pessoa mais linda do mundo. E a gente porque a gente é único, né? E você desperta muito esse amor. E eu lembro que isso pra mim sempre foi muito forte, né? Porque, como eu falei, uma das distorções da minha beleza era essa questão do corpo, sempre foi o corpo. Mas era muito engraçado que eu parei pra meditar sobre isso. Como eu trabalhei tanto com essa parte do rosto, né? Porque eu me maquiava muito, então eu fazia muita foto para publicar nas redes sociais. Eu gostava muito de maquiar. Automaquiagem para mim sempre foi e é até hoje uma terapia mesmo de cura. Maquiar para mim é uma terapia de cura, onde eu ressalto aquilo que eu tenho mais de bonito em mim. E é engraçado que toda vez que eu parava de maquiar era o suficiente para despertar esse campo de energia em mim. Mesmo que às vezes eu não estivesse satisfeita com o meu corpo, né? Que eu às vezes ignorava o meu corpo. Hoje em dia eu já não faço mais isso, estamos nesse processo de amor mesmo. Mesmo que eu tivesse na época, né, por exemplo, lá na praia, ignorando o meu corpo, quando eu parava para me arrumar e me maquiar, eu conseguia despertar essa energia, essa beleza em mim. Por quê? Porque eu aprendi a apreciar cada detalhe do meu rosto. Então, isso é maravilhoso, porque você resgata esse amor em você, você desperta isso em você, porque você começa a se olhar de uma forma amorosa, né? E aí eu senti muito de trazer a técnica de novo, né? Eu fiz um vídeo na jornada anterior explicando um pouquinho sobre como a gente pode identificar o formato do nosso rosto, sem colocar numa caixinha, mas saber qual é as linhas e as formas que formam. Eu acredito que nessa lista que eu fiz nova de novos temas, talvez tenha aqui, então eu vou trazer de novo, porque é um conhecimento onde a gente pode fazer isso, essa prática, né, que é maravilhosa. Senti também da gente fazer esse desenho, né, tipo, olhar pra você e dizer assim, qual é o formato dos meus olhos? Meus olhos são amendoados, por exemplo, que nem é o meu. Então eu faço o desenho desses olhos, sabe? Pra gente começar a pegar essas linhas e formas do rosto e ver o que ele tá transmitindo, né? Porque quando a gente aprende a fazer essa apreciação da gente mesmo, a gente também consegue ver o que a gente tá transmitindo para as pessoas, né? Porque, por exemplo, o formato do seu rosto, ele vai transmitir uma sensação para as pessoas. E qual é a sensação? Qual é o que tá querendo transmitir, né? Que nem eu trouxe na live anterior, só pra gente dar uma resumida aqui pra poder explicar. O meu rosto, ele é um pouco mais oval, né? E o oval, ele traz muito essa delicadeza. Então, o meu rosto, ele já transmite isso, né? Já transmite essa delicadeza. Então, quando as pessoas vêm conversar comigo, elas olham pra mim, elas já conseguem sentir isso, né? Daqui a pouco essa paz, essa serenidade que eu acabo transmitindo, porque o que acontece quando as pessoas olham para nós, a primeira coisa que ela vai fazer é olhar para o seu rosto, né? Então a sua imagem do rosto já vai transmitir exatamente aquilo que a pessoa precisa saber de você. E é muito engraçado que aí a gente também volta, né, para essa questão das energias, da frequência. Isso influencia muito, porque quando você olha para alguém que tá feliz, tá vibrando no amor, a fisionomia do rosto dessa pessoa vai ser uma coisa. E quando você olha de novo para essa pessoa e ela, por exemplo, tá braba, ou tá sentindo raiva, ou tá emburrada com alguma coisa, a fisionomia do rosto dessa pessoa vai ser outra coisa. E você consegue perceber muito bem isso no rosto dessa pessoa. Então, é até algo que a gente precisa olhar, porque quando você se conhece, quando você se para ver na frente do espelho e olhar pra você, você também consegue sentir isso, né? E às vezes no dia a tua mente tá tão nebulosa, tá lá sentindo raiva de alguma coisa que aconteceu, sei lá, no trabalho, e aí você não tá sabendo lidar. Para um pouquinho na frente do espelho e se olha.
Eu fiz muito isso, mas para conversar com você, né? Qual é a pessoa mais importante no mundo? Você. Então para conversar com você e se olha na frente do espelho. Você vai ficar impressionado com o formato que vai estar, com essa sensação que vai estar transmitindo no seu rosto. E é um autoconhecimento muito legal, porque quando você para se olhar, por exemplo, no espelho, e você tá brabo, ou triste, né, por exemplo, você vai conseguir perceber essa fisionomia do seu rosto, né? Claro que a gente não tem que levar pro lado negativo, que é ruim sentir isso. Não é. É a questão do acolher a emoção, né? Mas você vai perceber isso. E quando você percebe, você começa a fazer esse autoconhecimento até de elevação da sua energia, né? Aí você vai buscar alguma prática, por isso que é importante termos práticas ao longo do dia, pra gente elevar o nosso campo de energia, pra gente sair dessas frequências baixas, porque é uma frequência onde não vai te levar, não vai fazer com que você eleve o seu campo vibracional, eleve a sua beleza, entende? Então, assim, é muito importante a gente fazer esse autoconhecimento, de a gente nos olhar mesmo, né? Então, o visagismo, ele trouxe pra mim muito essa consciência do olhar, de eu aprender a olhar as características do rosto. E quando eu aprendi realmente a apreciar o meu rosto, eu aprendi a me amar muito, de verdade, muito assim, de realmente amar tudo no meu rosto, gostar do meu rosto, agradecer o divino por fazer essa perfeição, né? E realmente é algo em que, assim, eu sempre gostei, tipo, do meu rosto. É algo que, assim, que nem eu falava, às vezes eu deixava, amava me maquiar, mas ignorava o corpo, né? Mas era uma coisa maluca que eu fazia, né? Dessa desconexão com o corpo. Mas era algo que realmente, só de me maquiar, só de me cuidar da minha pele, cuidar da minha sobrancelha e cuidar do meu cabelo, por exemplo, que auxilia, né, nessa formação aqui da minha imagem, era o suficiente para despertar e elevar a minha energia. E isso também fez com que eu aprendesse a me amar sem maquiagem também. Não foi só com maquiagem, sem maquiagem também, porque, que nem eu falei, quando você começa a olhar suas características e ver pontos em que você ama tanto em você, por exemplo, vou dar um exemplo de mim, né? Eu amo muito o formato dos meus olhos, é algo que eu gosto muito. Então, quando eu tô sem maquiagem, mesmo eu sem rima, essas coisas todas assim, eu gosto muito desse olhar que ele tem de mistério, essa sensação que ele passa pra mim e que eu sei que passa para as outras pessoas. Eu gosto muito. Então eu fico, nossa, caramba, eu tenho meus olhos, eles são muito bonitos. E é algo tão legal porque você aprende a fazer afirmações também, que é outra coisa muito bacana que a gente vai aprender na mentoria, que é fazer afirmações. E as afirmações, elas são muito importantes. Eu achava que não era, mas é muito importante fazer afirmação pra você, né? Então, quando eu comecei a realmente parar pra apreciar os meus olhos, né, características que eu gostava, isso parece assim que amplia muito mais. E você transmite isso pras pessoas. Até agora eu lembrei, foi muito engraçado, que eu trabalhava lá na loja na praia e eu sempre me maquiava, enfim, eu tava sempre impecável na questão do rosto. E aí me maquiei e tal, fiz o meu delineado, assim. E aquele dia eu lembro de ter olhado pros meus olhos e disse, nossa, eu tenho uns olhos muito bonitos. Eu lembro de ter feito essa afirmação pra mim. E aí fui trabalhar. E aí ia atendendo os clientes e tal. Aí do nada veio um cara, fui vender uns docinhos lá. E aí ele olhou pra mim, assim, tipo, olhou dentro dos meus olhos, caramba, que seus olhos são muito bonitos. E aí eu fiquei, caramba, olha só como isso é realmente vibracional, entende? Porque quando você afirma pra você e você começa a apreciar cada detalhe de você, você vai transmitir isso pras pessoas. As pessoas, elas vão olhar pra você e vão conseguir sentir aquilo que você também tá emanando. Porque como eu amo tanto os meus olhos e faço essa afirmação sempre, as pessoas, quando elas olham pra mim, elas também sentem isso. Entende como é vibracional a coisa?
E é muito lindo quando você começa a aplicar isso em você. Enfim, gente, eu acho que era isso que eu queria falar. Eu tinha aberto meu computador pra ver os detalhes do meu texto, mas hoje ele tá meio esquisito, então não deu pra ver, mas eu acredito que era isso que eu queria trazer hoje sobre o visagismo, tá bom? É uma técnica que ela é maravilhosa, tá? Não se preocupe que a gente não precisa aprender a decorar nada, a gente vai aprender só a ter essa consciência desse olhar amoroso, de a gente realmente aprender a apreciar os detalhes do nosso rosto. E também a gente vai aprender a apreciar os detalhes do nosso corpo, tá? Então, é isso que eu queria falar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui, tá bom? Eu vou deixar também toda essa jornada publicada lá no YouTube. Então, se você sentir e não conseguir achar aqui, porque agora eu tô publicando muita coisa, você pode ir lá no YouTube que tá bem organizadinho. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.